Você está pensando em iniciar sua carreira como UX Designer em 2022 e não sabe por onde começar? Fica aí. Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Álvaro e neste canal a gente fala sobre o UX Design e carreira. Ao decorrer desse ano de 2021 foram mais de 100 vídeos publicados, então se você quer se tornar UX Designer, se você está iniciando a sua carreira ou até se você está pensando em iniciar uma carreira fora do Brasil, pode ter certeza que esse aqui é o seu canal. Então já corre, se inscreve aqui no canal e já deixa o like aqui nesse vídeo. O vídeo de hoje é um guia completo para você se tornar UX Designer. A gente vai falar desde ferramentas, o que é o UX Designer, como está o mercado de trabalho e vamos falar até um pouquinho sobre salário, quanto que você pode ganhar nessa profissão como UX Designer. Se você quer partir para algum tema específico, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os timestamps ali, onde você pode clicar e ir direto para o tema que você tem mais interesse. Mas eu te recomendo assistir o vídeo inteiro, porque assim você vai ter uma visão 100%, uma visão completa sobre a área de UX Design. Para começar a falar sobre o UX Design, eu acho que antes de te dar todos os passos, antes de falar exatamente como você faz para se tornar UX Designer em 2022, eu acho muito importante eu falar para você o que é UX Design, para você aí que está começando agora na área, você entender se UX Design é realmente para você. Vamos falar direto ao ponto sobre o que é UX Design. Ao contrário do que muitos pensam, o UX Design não é simplesmente você desenhar telas, você simplesmente desenhar aplicativos ou interfaces. A área de UX Design é realmente uma área muito vasta e acaba abordando vários outros temas. Muitas pessoas acham que trabalhar com UX Design só por ter o nome Design, você vai estar usando ferramentas como Photoshop, Illustrator, InDesign, ferramentas mais gráficas, mas como eu acabei de falar, essas são ferramentas muito mais utilizadas dentro da área de design gráfico. Mais pra frente nesse vídeo a gente vai falar de fato quais são as ferramentas que você vai utilizar no seu dia a dia, mas eu te digo que o UX Design não é só sobre ferramentas, não é só sobre desenho de telas e assim por diante. O UX Design existem várias coisas envolvidas e você não vai passar simplesmente todo dia na frente do computador desenhando telas ou interfaces. E o UX Design basicamente é sobre experiência do usuário. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai cuidar de todas as etapas que o usuário tem quando ele vai utilizar o seu aplicativo, o seu produto e o seu serviço. Não se confunda que o UX Design é só sobre aplicativos e interfaces digitais. E o UX Design é sobre tudo que tenha interação ou quando um usuário vai utilizar algum tipo de produto ou serviço. Para você fazer isso, obviamente você vai realizar muito trabalho de pesquisa. Então já te digo que grande parte do dia a dia, do trabalho de um UX Design é sobre pesquisas, é sobre realizar entrevistas qualitativas, enviar questionários quantitativos para o usuário e, falando um português mais claro, para você ficar mais fácil de entender, vai ser parte do seu trabalho traduzir, vamos dizer assim, todos os resultados dessas entrevistas, dessas pesquisas para uma coisa mais palpável e aí sim pode ser um aplicativo, pode ser uma tela, pode ser uma interface. Não se confunda, o UX Design não é só sobre a criação de telas ou aplicativos, é também sobre falar com pessoas, é sobre lidar com pessoas. Por isso o UX Design vem fazendo cada vez mais sucesso e as empresas estão cada vez mais valorizando isso. A gente saiu de um patamar onde a gente só desenhava e a gente partiu para um patamar onde a gente lida com o negócio, onde a gente lida com os usuários. Muitas vezes as empresas buscam nós, UX Designers, para melhorias de processos e não simplesmente para melhorias de aplicativos. Então, às vezes, se você é um cara que não tem tanta habilidade com software assim, não tem problema, porque dentro da área de UX existem várias outras áreas, como eu já falei, UX Research, pode ser UX Writing, que é toda a parte de texto, que vai te dar uma base e você não necessariamente vai precisar ficar desenhando tela. Isso é basicamente o que é UX Design e um pouquinho sobre o que você vai fazer no seu dia a dia. Obviamente, se você está querendo entrar para a área de UX Design, com certeza uma das suas dúvidas é: como é um mercado de trabalho? Existem vagas, eu vou ser bem remunerado, eu vou conseguir um emprego com uma certa facilidade, ou é algo que eu vou investir muito tempo e dinheiro, obviamente que as formações não são tão baratas assim, e eu vou demorar muito para conseguir uma vaga. Uma das coisas que mais me fascina sobre a área de UX Design é a possibilidade de você trabalhar remotamente. O que isso quer dizer? Quando a gente trabalha remotamente, você vai trabalhar na sua casa ou às vezes de um coworking para basicamente qualquer lugar do mundo.
Óbvio que nos últimos anos isso veio crescendo muito, mas trabalhar como UX designer, isso já existe há muito tempo. Eu, por exemplo, trabalho atualmente na Espanha para uma empresa que está na Holanda, ou seja, não tenho contato quase com os meus amigos de trabalho, a não ser pelo Slack, às vezes pelas ferramentas que a gente utiliza para se comunicar. Essas vagas remotas muitas vezes existem para empresas fora do Brasil, óbvio, você vai ter a possibilidade de às vezes estar trabalhando no Brasil, recebendo em euro ou em dólar, mas também dentro do Brasil existem várias e várias empresas que já estão contratando cada vez mais com regime remoto. Eu já tive vários e vários alunos que são de cidades menores e trabalham para empresas em grandes capitais. Um dos meus grandes amigos e alunos é de Brasília e hoje ele trabalha para uma empresa no Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Você vai estar morando na sua cidade, que talvez tenha um custo de vida menor do que as grandes capitais como Rio e São Paulo. Isso é muito legal porque vai fazer com que você receba uma grana, que você receba uma remuneração que talvez na sua cidade não seja tão fácil assim de conseguir. Para vocês terem uma noção sobre a área de UX Design, se hoje, na hora que eu estou gravando esse vídeo, eu buscar aqui no LinkedIn UX Design e colocar mundialmente, nas últimas 24 horas existem mais de 2.000 vagas em aberto. Se a gente for procurar no último mês, esse número sobe muito. Então assim, a área de fato está muito aquecida e sempre vão existir várias oportunidades para você trabalhar ou em empresas aí no Brasil remotamente, ou em empresas aí no Brasil fisicamente, onde você vá para o escritório, ou em empresas fora do Brasil, também remotamente, ou quem sabe uma empresa possa te ajudar com todo o processo de visto e você vir trabalhar fora do Brasil, o que também é uma possibilidade muito grande. Falando sobre remuneração, obviamente, como eu já falei no começo desse vídeo, a profissão de UX Design está cada vez sendo mais valorizada e óbvio que a remuneração vai aumentar. A gente vê muito aí na internet cursos e escolas falando que você terminando uma formação de UX Design, você vai ganhar 4, 5, 6, 8, 10 mil reais e eu particularmente não acreditava muito nisso. Foi aí que no final do ano de 2021 eu fiz uma pesquisa onde eu obtive 250 respostas dos mais diversos tipos de profissional, desde profissionais júniores, estagiários, sêniores, leads e heads de design, para eu realmente ter uma visão mais clara sobre o mercado e trazer uma informação palpável para vocês. Nas próximas semanas eu vou soltar um vídeo onde a gente vai ir a fundo nessa pesquisa e vamos analisar exatamente qual é a remuneração de um UX designer aí no Brasil, mas eu já vou soltar alguns spoilers aqui nesse vídeo. Como eu falei, eu recebi 253 respostas nessa pesquisa que eu fiz e dessas 253 respostas, 100 delas foram ou de UX designers júniores ou de estagiários. O que isso quer dizer? Que são profissionais que estão iniciando na carreira agora. Fazendo uma média salarial desses 100 profissionais que estão iniciando na carreira agora, como eu falei, que ou são júniores ou estagiários, a média salarial deles é de R$ 3.200. Um ótimo salário, eu imagino, para quem está iniciando em uma carreira, levando em consideração que você não vai precisar, talvez, fazer uma grande universidade. Óbvio que trabalhar com design, trabalhar com UX design, se você tiver uma universidade, se você tiver uma formação, vai ser muito mais interessante, mas não necessariamente é obrigado. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre se é necessário ou não ter faculdade de design para trabalhar como UX designer. Eu vou deixar ele linkado aqui no card, mas resumindo, a média salarial de um profissional que está iniciando na área agora é de R$ 3.200 com base na minha pesquisa. Só para vocês terem noção sobre o que eu falei de trabalhar remotamente, de todas essas 250 e poucas respostas que eu obtive, 94% das pessoas trabalham de forma remota. Então, mais uma vez, afirmando o que eu acabei de falar, que trabalhar com UX Design te abre um mundo de possibilidades. O que a gente pode concluir com essa pesquisa e a gente falando um pouquinho sobre o mercado é que o mercado de UX Design está sim cada vez mais crescendo e eu acredito que vai continuar crescendo. Você vai ver muita gente falando sobre a bolha de UX, que já as vagas vão acabar, que é um hype que está acontecendo no momento, mas eu já te digo que não é isso, o mercado vai continuar crescendo. Obviamente as coisas vão mudar, talvez novas tecnologias apareçam, mas UX Design vai sim continuar existindo e não existe nenhuma bolha. Beleza, agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre o que é UX Design, sobre o mercado, você deve estar se perguntando, por onde eu
começo. Existem várias maneiras de você começar no mundo de UX Design. A maneira mais fácil, vamos dizer assim, é você se matricular em um bootcamp ou em um curso online. O que eu, particularmente, não recomendo você fazer logo de cara. E por que eu não recomendo isso? Na grande maioria dos casos, esses cursos online ou esses bootcamps, eles têm um valor um pouquinho caro. Então imagina você fazer um curso online onde você vai pagar na média aí uns 3, 4, 5 mil reais. E no meio do curso você descobre que você não gosta disso. Você acabou de fazer um investimento alto e você descobre que não é uma coisa que te fascina tanto, você descobre que não é uma área que de fato você quer continuar. Para começar, eu sempre recomendo você absorver conteúdo de forma gratuita. Hoje na internet existem milhares de cursos online gratuitos, vários canais no YouTube que vão te ensinar muita coisa sobre o UX Design e vão te dar uma base sobre o que é UX e se realmente é para você. Eu vou recomendar aqui algumas fontes de conteúdo gratuito que eu recomendo todo mundo ir a fundo e investigar antes de se matricular ou antes de estudar qualquer coisa sobre o UX Design. Uma das maneiras mais legais de aprender UX é falando com profissionais da área ou trocando ideia com outros profissionais, com outras pessoas que estão iniciando. Hoje existem várias comunidades por aí que podem te ajudar com isso e eu já te faço um convite muito especial, que é fazer parte aqui da nossa comunidade que eu estou lançando justamente hoje. É só você acessar aprenderux.com.br. Lá é um compilado de conteúdo, você vai ver muito material lá e óbvio que você vai ter acesso à nossa comunidade no LinkedIn. Eu sempre falo muito sobre LinkedIn aqui nesse canal, que é a melhor maneira de você conseguir a sua vaga de UX Design. Então nada mais justo do que a nossa comunidade estar no LinkedIn. O link tá aqui embaixo, já corre, entra lá no nosso site, vê todo o material que a gente tem gratuito para ajudar vocês e também já corre e entra na nossa comunidade. Semanalmente eu vou postar conteúdo lá, vagas lá, vou organizar lives e mentorias em grupo de forma gratuita com todos vocês. Só vai participar quem tiver na nossa comunidade, que é lá que eu vou divulgar tudo isso. Como eu já falei, a área de UX Design é uma área que requer um pouco de investimento na fase inicial. Eu recomendo todo mundo iniciar por cursos gratuitos. Aqui no canal eu já fiz 2 vídeos onde eu recomendo mais de 10 cursos gratuitos sobre o UX, mas o que para mim é um curso muito interessante para quem está iniciando, é um curso que está lá na Udemy, que é UX para quem ainda não é UX. O nome é bem claro, bem direto ao ponto, é um curso super rápido aí, de 2 horas mais ou menos você vai levar para terminar. Ele está com uma avaliação de 4.8 e ele já consta com mais de 15 mil alunos. Ele é muito interessante porque ele vai falar de fato o que é o UX, vai trazer temas do dia a dia e vai falar um pouquinho até sobre coisas mais técnicas de teste de usabilidade e etc. Corre lá, se inscreve nesse curso de forma gratuita, o link tá aqui na descrição, na verdade tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo tá aqui na descrição, os links, mas é um curso bem legal para você iniciar. Como eu já falei, existem vários canais aqui no YouTube que você pode aprender sobre o UX e eu vou recomendar aqui alguns e são os que eu mais assisto, os que eu mais frequento no meu dia a dia. O primeiro deles, o que para mim é um dos melhores, se não o melhor canal de UX Design que tem aqui no YouTube, nada mais nada menos do que este canal aqui. Recomendo a você, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, que semanalmente tem vídeos sobre o UX Design e agora vai vir muito vídeo sobre ferramenta e lives com profissionais. E já são mais de 100 vídeos publicados. Basicamente qualquer dúvida que você tiver, portfólio, como começar, como criar o primeiro projeto, qualquer coisa sobre a área de UX, pode ter certeza que já tem nesse canal aqui. Sempre vou trazer conteúdo novo e se preparem que 2022 vai vir muita coisa legal. O segundo canal que eu quero recomendar é o nosso querido UX Now do Daniel Furtado, meu grande amigo. Para mim é um dos melhores canais, mais completos sobre o UX Design, porque ele traz temas bem básicos para você que está iniciando com lives e aulas, vídeos longos, onde você de fato vai aprender sobre o tema, mas também coisas mais técnicas. Por exemplo, ultimamente ele estava fazendo várias lives falando sobre Webflow, sobre ferramentas, também trazendo profissionais. Para mim é um dos melhores canais, se não um dos primeiros canais que saiu aqui no YouTube sobre o UX Design, então o link tá aqui na descrição. Outro canal que eu quero recomendar, o que para mim é o melhor canal de design que existe aqui no YouTube, é o nosso querido Design Team. Ele traz temas muito práticos, com uma linguagem muito fácil, muito simples de ser entendida, com várias lives, trazendo vários profissionais aqui para o canal deles. Eles têm vários cursos também lá na plataforma deles. Eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu beijo grande pro Buriti e pro Lemes por ajudarem tanto a nossa comunidade de uma forma muito direta, de uma forma muito prática, sem tentar vender. E deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigado por inspirar tanto e ajudar tanto a nossa comunidade. O link tá aqui também na descrição do Design Team.
Um outro canal que eu quero recomendar muito aqui, e é um canal que ele é um pouquinho mais técnico, onde ele vai falar muito sobre ferramenta, é o nosso querido Chief of Design. Se você quer aprender às vezes uma coisa específica sobre Figma, se você tem alguma dúvida sobre alguma ferramenta, sobre o dia a dia ali das coisas que você vai utilizar, corre lá no Chief of Design. É um canal muito completo, um canal com uma linguagem bem direta, sem utilizar tantos termos técnicos, sem tentar fantasiar o mercado e muita sinceridade em tudo que ele fala. Tá aqui na descrição. Para mim, esses são os melhores canais para você iniciar a sua carreira e descobrir um pouquinho mais sobre o mercado de UX. Com certeza, durante as suas pesquisas sobre a área de UX, você já percebeu que a área é muito vasta e você praticamente nunca vai poder parar de estudar. Existem vários livros que são recomendados para profissionais que estão iniciando e eu não vou entrar em detalhes sobre todos eles aqui, mas eu vou recomendar o que para mim são os 3 principais, ou melhor, os 3 que eu li lá atrás, quando eu comecei a estudar design e quando eu comecei a minha carreira como UX design. O primeiro da lista, e não poderia ser diferente, é o nosso Não Me Faça Pensar. Para vocês terem noção, esse livro me recomendaram há uns 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de design, e até hoje ele continua muito válido. Até hoje, vários professores, inclusive eu, para os meus alunos, sigo indicando. Muita gente lê o livro e fala, putz, mas ele traz umas coisas meio óbvias aqui, uns conceitos muito básicos, mas vai por mim, que são esses conceitos básicos que vão te tornar um bom UX designer. Essa parte mais básica você precisa ter muito bem interiorizada, você precisa saber muito bem sobre isso para você ser um ótimo UX designer. É um livro que você deve ler, ele é muito fácil de ler, ele traz várias imagenzinhas no meio, uma comunicação muito simples e muito fluida. Esse é o primeiro livro que você deve ler nesse seu processo de migração para UX design. O segundo livro que eu recomendo, e aí talvez tenha um problema, eu acho que esse livro só tem em inglês, é o About Face. Ele é um livro um pouco mais técnico, vamos dizer assim, e como o próprio nome diz, ele é muito focado em interface. Você vai encontrar lá conceitos sobre como você vai criar um botão, como que você vai criar um onboard, como você vai criar um produto, por exemplo, que dentro dele ele tenha suporte para vários idiomas e etc. É um livro um pouquinho mais técnico e esse sim já é muito mais focado em design de interface, em design de aplicativos de uma maneira geral, não como Não Me Faça Pensar, que é um livro um pouquinho mais aberto. O terceiro livro que eu vou recomendar é um livro que ele não diretamente está ligado à parte de design e ali na parte da criação de tela, mas ele é um livro muito focado em design thinking. E por que eu acho esse livro tão importante? Na grande maioria das empresas e na verdade no seu dia a dia, você sempre vai trabalhar utilizando alguma espécie de metodologia. E uma das metodologias mais utilizadas hoje em dia são metodologias de design thinking. Esse livro é o Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. É um livro bem legal, super simples de ser entendido e como eu falei, vai falar muito sobre design thinking e vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o processo e sobre como é o dia a dia de trabalho como UX design. Como eu já falei, a quantidade de livros é inúmeras, tem o nosso querido Designer do Dia a Dia, tem vários outros livros que podem te ajudar nessa caminhada inicial, mas eu recomendo esses 3, que são livros mais gerais que vão te dar uma base sobre tudo. Então Não Me Faça Pensar, o About Face já mais técnico e o livro sobre Design Thinking para entender um pouquinho mais sobre o dia a dia de trabalho. Falando um pouquinho mais da parte técnica agora, uma das coisas que mais me perguntam é sobre as ferramentas que o UX design vai utilizar no dia a dia. Muita gente acha que vai utilizar Photoshop, Illustrator, InDesign, edição de vídeo, After Effects e o que for, mas na grande maioria dos casos não é assim. No mundo do UX existem alguns standards, vamos dizer assim, algumas ferramentas que são mais utilizadas. É óbvio que cada dia sai uma ferramenta nova para criação de user flow, sai uma ferramenta nova de prototipação, mas o que eu te recomendaria agora nessa fase inicial é focar basicamente em 3 ferramentas. A primeira delas, talvez você já tenha ouvido falar se você pesquisou um pouquinho mais sobre o UX, que é o nosso querido Figma. O Figma é a ferramenta mais utilizada no dia a dia de um UX designer hoje em dia, porque é a ferramenta que você vai criar as telas de fato. É a ferramenta onde você vai criar a interface de fato e ele é muito interessante porque te dá a possibilidade de você compartilhar com o seu stakeholder de uma maneira muito fácil, compartilhar com as pessoas do seu time de uma maneira muito fácil e também para os desenvolvedores fazerem o download ali dos assets, dos ícones e assim por diante. Isso é muito interessante. Uma coisa muito importante e que vale a pena ser ressaltada no Figma é a nossa querida Figma Community. A Figma Community nada mais é do que uma grande comunidade onde você vai encontrar templates, plugins, UI kits e uma infinidade de coisas que podem te ajudar nessa fase inicial.
Então, às vezes você está querendo desenhar um wireframe, você não precisa começar e desenhar esse wireframe do zero lá no Figma, você pode simplesmente entrar na Figma Community, buscar como wireframes, achar algum kit de wireframes lá e iniciar a construção do seu design, a construção dos seus wireframes lá dentro do Figma, utilizando essa Figma Community. O legal do Figma é que ele tem uma versão gratuita que te possibilita criar vários projetos, você pode compartilhar projetos, protótipos, etc., com o seu professor, com o seu mentor, com as pessoas que estão te ajudando nessa fase inicial. Para criação de interface, como eu já falei, eu recomendo muito o Figma, mas também existem algumas outras ferramentas como Adobe XD, Sketch e outras. Falando um pouco mais sobre a parte de ideação, a parte de criação de fluxos, de brainstorm, de workshop, existem outras ferramentas que você pode utilizar. Recentemente o Figma lançou a FigJam, que é basicamente uma ferramenta de canvas infinito, onde você pode criar wireframes, workshops, etc. E também é uma ferramenta muito boa para quem está iniciando, já que está dentro desse pacote do Figma. Você não precisa instalar nada mais, lá dentro do próprio Figma você consegue criar um arquivo do FigJam e com certeza vai te ajudar muito. Uma outra ferramenta que eu gosto de falar muito, que está dentro desse mundo de ideação basicamente, é o queridíssimo Miro. É a ferramenta que eu sigo utilizando no meu dia a dia quando eu preciso fazer algum workshop, quando eu preciso criar alguma parte de fluxo e afins. Seguindo um pouco nessa onda de ferramentas, eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo nos comentários aqui nos vídeos e também lá no meu Instagram, que é se UX designer, se product designer precisa saber programar. Indo direto ao ponto, não, você não precisa saber programar, você não precisa ter noção nenhuma de HTML, CSS, JavaScript ou o que for. Mas agora talvez você já deve estar se perguntando, Álvaro, eu vejo várias vagas que pedem conhecimentos básicos de HTML, CSS, JavaScript. E é aí que eu te digo que talvez essa empresa não saiba exatamente o que é o trabalho de um UX designer. Para níveis mais júniores, eu acho um absurdo pedirem isso, mas talvez para um nível mais pleno, é interessante você ter esse conhecimento básico para saber lidar com desenvolvedores, para saber lidar com os programadores. Mas se você está iniciando na sua área agora, por favor, não caia na pegadinha de querer estudar design, programação, animação e etc, porque isso só vai te confundir ainda mais. Se você está iniciando, foque em estudar UX design, ferramentas e metodologias de UX e UI e esqueça a parte de programação. É uma coisa que você não vai utilizar de momento. Se você tiver curiosidade, quiser estudar para saber o básico, interessante, faça isso, mas eu já te digo que é algo que você não vai utilizar no seu dia a dia. Beleza, chegamos na parte que talvez era a parte que você estava esperando, que é, cara, já gostei, pesquisei, fiz o curso gratuito, tô vendo esse seu vídeo, tô muito interessado e eu acho que eu quero me tornar UX designer. Qual curso eu devo fazer? Eu já falei aqui no canal que eu não costumo recomendar nenhum curso em específico, mas eu vou dar aqui algumas dicas para você escolher esse seu curso para você iniciar a sua carreira. Obviamente existem várias maneiras e vários cursos aí no mercado que vão te ajudar a iniciar no mundo de UX design. Existem pessoas que preferem ir fazendo cursos soltos basicamente antes de iniciar a carreira e não realizar direto um curso mais estruturado. O que eu recomendo? Eu sempre recomendo para todo mundo que vem perguntar para mim, ou até para as pessoas que vêm a mim na mentoria, faça um curso mais completo, seja um bootcamp, seja um curso online, porque isso vai tornar o seu aprendizado muito mais fácil. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você perguntar para mim o que é UX Design, eu vou te responder uma coisa. E se você perguntar para o Daniel do UX Now o que é UX Design, ele vai te responder o que é nas palavras dele. Nem eu, nem ele estamos errados, mas o que acontece é que uma vez que você está absorvendo informações de vários lugares diferentes, torna o seu processo de absorção dessa informação muito mais complexo. Por isso eu recomendo você pegar um curso mais estruturado, que vai te guiar desde o início, desde os processos mais básicos até a parte final, até a parte de prototipação, até a parte de você entregar o seu projeto para um desenvolvedor. No meu ponto de vista, hoje existem basicamente 3 fatores que você deve levar em consideração na hora que você vai escolher um curso. O primeiro deles, obviamente, é se é um curso presencial ou online. Eu sei que o Brasil é muito grande e muitas vezes na cidade que a pessoa está não tem nenhuma escola de design e você não vai ter outra opção a não ser fazer um curso online. Tudo bem, sem problemas, mas imagina você que mora em uma grande capital, em São Paulo, Rio de Janeiro, onde for, e existem escolas presenciais. Você se imagina indo todos os dias para uma sala de aula e estudando UX Design com outras pessoas? Pode parecer muito besteira, mas existem pessoas que não se imaginam mais, existem pessoas que contratam um curso
e no dia a dia elas veem que ter que ir para a escola passa a ser um problema. Então leve isso muito em consideração. Quando a gente fala sobre curso online, existem várias modalidades. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para você imaginar você estudando em alguma dessas modalidades e entender se isso é para você ou não. A primeira delas, e o que talvez é uma das mais populares, é o curso online que você vai ali, paga e você tem todas as aulas gravadas. Lá você vai ter acesso a uma plataforma com todas as aulas gravadas e não existe nenhum acompanhamento, nenhuma mentoria, nenhum grupo. Essa é a metodologia que eu menos recomendo, porque é muito interessante nessa fase inicial você ter contato com pessoas que também estão iniciando, você ter contato com um mentor, com um professor, para tirar as suas dúvidas iniciais. E isso já leva direto a outra modalidade, que é uma que vem ganhando cada vez mais popularidade na internet, que é o curso online, que você compra, você tem acesso às aulas gravadas, mas você tem um grupo no Slack, você tem um grupo em alguma comunidade, e além disso, existem mentorias semanais que você vai ter um acompanhamento ali de um professor, de um mentor ou de um profissional mais experiente na área. Isso é muito importante para você tirar essas suas dúvidas iniciais, para você entender um pouquinho mais sobre o mercado e assim por diante. Essa é uma metodologia muito interessante porque te dá a flexibilidade de você às vezes fazer o curso na sua hora do almoço, de você fazer o curso nas suas horas vagas, mas ao mesmo tempo você tem o acompanhamento de um profissional, o acompanhamento de um professor, você vai ter acesso a outros alunos que também estão iniciando na área agora. Existe uma outra metodologia que também vem crescendo muito, que é o curso online ao vivo. Como o próprio nome já diz, é um curso que você vai pagar, ele é online e as aulas acontecem, por exemplo, toda terça e quinta. Então você tem esse comprometimento de sentar na frente do computador e assistir a aula ali online. Essa é uma metodologia também muito interessante porque vai fazer com que você tire as suas dúvidas em tempo real com o professor. Isso é muito legal e na grande maioria dos casos esses cursos também constam com uma mentoria, com uma ajuda ali depois durante a semana. Agora cabe a você identificar qual é a melhor para você, qual se encaixa para você. 2 pontos super importantes para você que está escolhendo o seu curso agora. O primeiro deles é quem é o seu professor. Sempre que você for fazer um curso, tente descobrir sobre quem vai ser o seu professor, quem vão ser os seus mentores nesse curso. Tenha certeza que é uma pessoa atuante no mercado, tenha certeza que é uma pessoa que sabe de fato o que o mercado está pedindo, porque isso vai falar muito sobre o curso, que é um curso que está sendo atualizado constantemente, que é um curso que está sendo mais atualizado com frequência, e isso é muito importante para você que está iniciando agora. Tenha um curso que seja muito bem atualizado, porque constantemente o mercado muda. E o outro ponto muito interessante que é antes de se matricular em qualquer curso, vá e fale com os alunos que fizeram esse curso ou que estão fazendo esse curso. Entenda se de fato o curso é o que está ali na página de vendas, o que está no site que você viu as informações, porque em algumas vezes eles vendem uma coisa e na realidade o curso é completamente diferente, você não vai ter tanto suporte e etc. Chegamos na parte final desse vídeo, que é a parte de portfólio e como de fato você vai iniciar a sua carreira. Trabalhar com design, trabalhar com UX design não é muito diferente de outras oportunidades ou de outras áreas que existem por aí. Obviamente você vai precisar do seu currículo, do seu LinkedIn e o que vai diferenciar um pouco vai ser o seu portfólio. A escolha do curso é muito importante, como eu já falei, porque na grande maioria dos casos, os seus primeiros ou seu primeiro projeto do portfólio vai ser o projeto que você realizou durante o curso. Por isso eu comentei que é muito importante você ter o acompanhamento de alguém ali para te dar algumas dicas e te falar se o que você está fazendo faz sentido ou não. Falando sobre o portfólio, o que eu sempre recomendo é você ter no mínimo 2 e no máximo 4 projetos onde você vai mostrar todas as suas habilidades como UX design. Diferente da área de design gráfico, de design de social media, por exemplo, você não vai simplesmente colocar ali alguns PNGs, algumas imagens dos mockups e dos aplicativos que você desenhou. Sempre falei nesse vídeo e falo mais uma vez, UX design é sobre processo e é sobre usuário. Então você tem que colocar ali o seu famoso estudo de caso. Tudo que você fez para chegar naquele resultado, todas as pesquisas, todos os números, tudo que você realizou de fato para chegar naquela solução final de design. Como eu falei, uma média aí de 2 a 4 projetos é o interessante e é o legal de você colocar no seu portfólio, porque você pode mostrar aí todas as suas habilidades. Então, se você tem um projeto que você fez no seu curso de mobile, um aplicativo para celular, o outro projeto você pode tentar fazer alguma coisa para web, um dashboard ou alguma coisa neste
sentido. Os primeiros projetos eu sei que são mais complexos e um pouco mais complicados para você conseguir, mas você precisa mostrar isso no seu portfólio. Existem várias maneiras de você conseguir esses seus projetos. Você pode fazer trabalho voluntário, você pode falar com ONGs para oferecer o seu serviço, talvez nessa fase inicial de forma gratuita, para você conseguir material suficiente para fazer o seu portfólio. É muito importante você ter um portfólio muito bem estruturado e que você mostre o seu processo. Isso vai ditar o seu sucesso, vamos dizer assim, ou a primeira vaga que você vai conseguir na sua carreira como UX designer. Para conseguir essa sua primeira vaga não tem muito segredo, é você de fato começar a aplicar e se candidatar para essas vagas através do LinkedIn, que é a ferramenta, que é a rede social, vamos dizer assim, que eu já falei aqui nesse vídeo, que é onde estão a grande maioria das vagas de UX. Além disso, faça parte de comunidades como a comunidade que eu falei que é a nossa aqui, que é Aprender UX, porque sempre vão existir pessoas e outros profissionais que podem te ajudar a iniciar e conseguir essas primeiras vagas. O currículo também é muito importante. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre currículo, eu vou fazer uma versão nova, mais atualizada, mas é muito importante você não colocar ícones, não colocar um monte de infográfico e etc. O nosso currículo de design é um currículo normal, como de um profissional de contabilidade. Então assim, não caia nessa ilusão que o seu currículo tem que ser super criativo e etc. Não, o seu currículo precisa ser funcional, o seu currículo precisa ser fácil de ser identificado e eu tenho até um link aqui que eu vou deixar onde você pode encontrar um modelo de currículo para você criar o seu, que na verdade é o meu currículo e você pode utilizar como base para iniciar a sua carreira. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, foi um guia passo a passo para você se tornar UX designer em 2022. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo te ajude. Desejo para vocês uma boa semana, um bom 2022 e vamos para cima que esse vai ser o seu ano. Valeu, falou, fui!